Alô, turma! Um grande abraço, uma boa tarde a todos vocês ligados aqui no Expresso, aqui no canal Atenção Vascaínos. Notícias rápidas, notícias diretas. Prometemos ontem ouvir o diretor jurídico do Vasco, Bruno Barata, e a ele vamos direto, porque a situação envolvendo o Vasco, o centro de treinamentos do Almirante, está pegando fogo. Eu quero saber do Bruno Barata, diretor jurídico do Vasco, como é que está a situação hoje em relação a esse imbróglio com o pai do ex-meio-campo do Vasco, Evander, o senhor Evandro Ferreira. Meu caro Flávio, é um prazer falar com vocês, esclarecer algumas questões referentes ao problema envolvendo hoje o Vasco, né? E o seu centro de treinamento, objeto dessa disputa aí, dessa confusão recente noticiada aí na imprensa, né? O que acontece? O Vasco ele tem um contrato perfeitamente válido e vigente até o final do ano que vem, do ano de 2020. É um contrato de sublocação, porque a rigor o locatário é o Boa Vista. Mas então foi feito um novo contrato, esse contrato de sublocação, onde o Boa Vista passa a locação para o Vasco com a anuência do proprietário. Tá? Esse é um instrumento em vigor, válido até o final do ano que vem, e é o que o Vasco pretende exercer o seu direito previsto naquele contrato. Bruno, me diga, o fato do senhor Evandro ter colocado isso a público chateou vocês do Vasco, chateou também o corpo jurídico do clube em relação dessa exposição pública de uma possível dívida, Bruno? Nós ficamos chateados, né, e perplexos também com essa manifestação pública dele, com a notificação que ele fez, as declarações que ele deu, dizendo que pretendia executar o clube na justiça. E ficamos perplexos porque já há alguns meses o proprietário, o senhor Evandro, já tinha anunciado ao presidente Campelo a sua intenção de rescindir o contrato antes do seu prazo final, né? Como eu disse anteriormente, seria dezembro de 2020. E o Vasco havia concordado com isso e havia sido feito um acordo de cavalheiros, onde o Vasco se comprometeria a devolver o centro de treinamento até abril do ano que vem, né? Para que ele pudesse então dar a destinação que ele quer. Ele não quer mais fazer aquilo ali, o centro de treinamento, tudo bem, o Vasco respeita isso. E não iríamos brigar para ficar até o final do contrato. Só que, com tudo acertado, na hora de colocar isso no papel, ele falou para o presidente Campelo que não, que agora não interessava mais até abril e que ele queria que o Vasco devolvesse o centro de treinamento em dezembro. O presidente Campelo, obviamente, não aceitou, porque isso atrapalha toda a programação. Nós não sabemos se teremos uma estrutura provisória, né, no centro de treinamento definitivo até essa data. E insistimos, pelo menos, que fosse respeitada aquela combinação que valeria até abril. Como isso não foi à frente, ele resolveu então notificar e exigindo aí os valores em atraso, multa contratual, com as quais também a gente não concorda, algumas discussões em relação a isso. E pretendemos resolver ainda amigavelmente, mas se for necessário, vamos sim discutir na justiça. Ainda com relação a esse assunto, meu caro Flávio, é importante lembrar que o Vasco teve o seu centro de treinamento, né, interditado por quase 2 meses por problemas de documentação. Documentação essa que é de responsabilidade do proprietário, né? Se ele não tinha alvará e alugou sem o alvará, ele assumiu um risco que, quando foi solicitado a regularizar, criou também uma série de dificuldades, demorou para entregar a documentação que o Vasco precisava para apresentar na prefeitura, omitiu também algumas informações, demorou demais para apresentar outros documentos, projetos. Tudo isso fez com que esse processo de regularização da atividade demorasse mais tempo do que o necessário. Então a gente também pretende, de algum modo, compensar esse tempo com o que a gente ficou devendo, né? E é importante também esclarecer que o Vasco hoje, ele deve apenas 1 mês de aluguel, né? O Vasco já pagou alguns meses que estavam em atraso e hoje, efetivamente, ele está inadimplente com relação a 1 mês apenas. A questão da multa contratual, isso é discutível porque ele também descumpriu algumas cláusulas do contrato. Então, se a gente não conseguir resolver amigavelmente, como a gente espera e que todo mundo prefere que seja assim, vamos discutir em juízo, o que vai ser o pior para todo mundo, né? Bruno, para a gente concluir, quais são os passos agora que o Vasco vai tomar em relação a essa situação envolvendo o CT do Almirante? Aí você me pergunta, mas o Vasco está irregular? Não, efetivamente não está. Como eu te disse, o Vasco está devendo hoje 1 mês do aluguel, né?
É notória a situação pela qual o clube está passando, com muita dificuldade tentando regularizar aí o seu fluxo de caixa, suas obrigações, sua rotina, pagamento de colaboradores, os acordos que foram feitos e tal. E, infelizmente, o pagamento do aluguel do centro de treinamento também está nessa situação. Mas, como eu falei, hoje é um mês só. Vale a pena essa briga toda por causa de um mês? O Vasco vai acertar isso, vai pagar. Mas, se o proprietário quiser discutir, vamos discutir em juízo, onde tudo será devidamente esclarecido. E, nesse caso, onde o Vasco vai exercer o seu direito de executar o contrato até o seu final. Acho que é isso, meu amigo. Espero ter esclarecido. Parabéns aí pelo programa. Cada vez mais sucesso aí para vocês. Um abraço do Bismarck. Tudo de bom, Vitor. Bom, esse foi o Bruno Pinheiro Barata, que é o diretor jurídico do Vasco, falando desse assunto, que é um assunto muito sério. Ontem nós tivemos a confirmação daquela notícia que demos na última sexta-feira. Você que acompanha o canal Atenção Vascaíno já sabia que o presidente do STJD iria indeferir o pedido de anulação do jogo Vasco e Grêmio, que foi impetrado pelo Vasco. Na sexta-feira, durante a semana toda a gente vinha cobrando porque ninguém apreciava, mas ontem foi confirmado pelo companheiro Wellington Campos, da Rádio Itatiaia, que cobre o dia a dia da CBF, confirmando a nossa informação. O Paulo César Salomão Filho disse não ao pedido do Vasco pela anulação do caso Vasco e Grêmio. O Vasco joga domingo contra o CSA às 19 horas lá em Cariacica. E Cariacica é um local que vem dando muita sorte para o Vasco. Recebi hoje da assessoria de comunicação do clube números muito interessantes que eu vou trazer para vocês. O Vasco jogou 8 vezes em Cariacica. São 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 67% de aproveitamento dos pontos possíveis. Em 1986, o recorde de público do futebol capixaba foi de um jogo do Vasco da Gama. Depois da reforma, dos 5 maiores públicos em Cariacica, 2 foram do Vasco. O maior, um Vasco e Boa Vista, que o Vasco jogou lá em Cariacica e foram 16.500 pessoas. O Vasco de lá para cá jogou no dia 19 de março de 2016, 1-0 em cima do Boa Vista. Esse jogo. No dia 11 de junho de 2016, derrota para o Atlético Goianiense. No dia 20 de agosto de 2016, empate com o Sampaio Corrêa. Logo depois, no dia 22 de outubro de 2016, vitória em cima do Paraná por 1-0. No 4 de março de 2018, Boa Vista 3, Vasco 4. No dia 20 de fevereiro desse ano, o Vasco venceu o Serra pela Copa do Brasil por 2-0. Depois pegou a Cabo Friense no dia 17 de março e perdeu por 2-0. E o último confronto no dia 29 de junho, há exatos 30 dias, quando o Vasco venceu no amistoso o Rio Branco. E a expectativa e o pedido, e aqui um desafio ao povo do Espírito Santo. O Vasco tem que bater o recorde. Mais de 16.500 pessoas domingo. Torcedor cruzmaltino, você que está no Espírito Santo, mostre a sua força, o seu amor pelo nosso clube. Vá domingo até Cariacica e lote o estádio. Faça aquilo ali virar São Januário. Queremos o recorde. O Vasco merece isso. O torcedor do Vasco precisa dar isso ao seu clube. Quebre o recorde. Compre o ingresso. Vá domingo e empurre o Vasco diante do CSA. A equipe volta a treinar agora à tarde, treino no CT do Almirante, sem o Ross, que vai ser, como eu disse no Bom Dia de hoje, examinado amanhã pelo cirurgião que o operou. Vai demorar ainda praticamente um mês até recuperar a parte física, até poder fazer algum tipo de esforço. O Rossi realmente não vai atuar nem contra o Flamengo e tampouco contra o São Paulo, a não ser que aconteça uma grande zebra. Para esse jogo de domingo, você ouviu o Marquinhos no Bom Dia. Marquinhos está ali acreditando que possa ser mantido, quer jogar, acha que pode ganhar ritmo de jogo, mas Vanderlei vai fazer os treinamentos da semana para escalar a melhor equipe. O Vasco precisa vencer o CSA, que ontem empatou em 0-0 com o Grêmio lá em Alagoas e vem desesperado, que está na zona do rebaixamento. Para concluir, Vasco e Flamengo está confirmado, dia 17 de agosto em Brasília. O Vasco vai fazer a organização do evento, a organização do jogo. Vasco e Flamengo confirmado para a capital federal.
havia aí a possibilidade da empresa do antigo atacante Rony, mas depois o Vasco rompeu o contrato, não quis mais, vai organizar junto com o governo do Distrito Federal e também com a Secretaria de Esportes e com a administração do estádio Mané Garrincha, um bom jogo entre Vasco e Flamengo, o Vasco mandando o jogo na capital federal. E logo mais, a partir das 8 da noite, a gente conta com você na nossa live ao lado do Mário André Mazzuco, diretor executivo do Vasco. Mande o seu e-mail até às 4 horas da tarde, você vai ter que mandar esse e-mail. Senão, não vai ter mais como registrar a sua pergunta. Participe da live, tenha essa alegria de estar num bate-papo tão legal com alguém tão importante como o El Mazzuco. Eu estarei ao lado do Bismarck. Nós três vamos bater um papo tentando esclarecer todas as situações que você tanto quer, torcedor cruzmaltino. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, falta pouquinho para a gente chegar aos 50 mil. Você, torcedor do Vasco, é espetacular e a gente vai atingir essa meta até amanhã. Ok, turma? Um grande abraço. Logo mais nos falamos a partir das 8 com a nossa live com o Mário André Mazzuco, batendo um papo com você, assinante, e com você que está sempre ligado no canal Atenção Vascaínos. Tchau, turma!